Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Sabe do que Amém. precisamos? Aleluia. Glória a Com Deus. essa noite, amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Glória a Senhor. Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Peço que estou um pouco nervosa, né? Fazia muito tempo que eu não vim aqui atrás desse altar. Louvado é o teu nome, Jesus. Quando a irmã Patrícia me mandou o Espírito convite, Santo, aleluia. Glória a Deus. Foi. eu, na hora, eu hesitei, assim, na hora que eu li a mensagem, eu hesitei. Mas eu vinha comentando com a irmã Simone no carro. Glória a E Deus. semana passada eu conversei com o pai, né? E eu disse para ele que se realmente era para me pregar, que eu ia ser chamada. Glória a Deus. E que eu não ia mais dizer não. Glória a Deus. Então, na mesma hora, Amém, passou tudo aleluia. isso na minha cabeça, assim, muito rápido, né? Eu hesitei e, ao mesmo tempo, eu já disse sim, eu vou. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. O que não é para o homem na igreja. Eu não sou pregadora. E assim como a palavra que eu trouxe hoje, que Deus ministrou no meu coração, que se encontra lá em Jeremias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Aleluia, Jesus. Assim como Jeremias, quando Deus chamou ele se sentia pequeno, assim eu também me sinto. Aleluia. É verdade. Eu também não sei falar, eu não sei pregar. Glória a Deus. E eu peço aqui para Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. que Ele venha encher a minha boca. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Porque a gente está aqui é para Ele. É tudo para Ele. Aleluia, Glória a Deus, Jesus. Pai. Glórias a Deus. Glória a Deus, Pai. E a palavra diz assim: será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu fiz um esboço, Aleluia. Amém, Senhor. mas Deus é que sabe Amém, Senhor. Amém, se é para Senhor. mim ler aqui, se é para mim falar. Amém, Senhor. Glória a Aleluia, Deus, Jesus, do Pai. jeito que Ele quiser me usar. Amém, Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Venha me usar nesta noite, Glória a Senhor Deus, amado. Pai. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus, que não seja eu, Pai, que eu diminua, Senhor amado, somente que cresça, Senhor. Venha falar com a tua igreja, Pai, prepara os corações, Senhor amado. Abre os ouvidos, Paizinho querido. Aleluia, Jesus, para eles receber, Senhor amado, e entender, Pai querido. Aleluia, Pai. E o que eu não puder explicar, Senhor amado, que tu faça isso em cada coração, Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo, Pai, vai encontrar cada um nessa Aleluia. noite, Glória a Senhor. Deus. Amém, Senhor amado. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos falar um pouquinho de Jeremias. Aleluia. Jeremias nasceu mais ou menos 650 anos antes de Cristo. E ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele era filho de sacerdote Uquias, né? E mesmo ele sendo de uma linhagem de sacerdotes, o chamado dele foi para profeta. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. Aleluia. Deus quando chama, aleluia, Jesus. Deus quando chama Jeremias, Ele não ilude ele. Deus quando Ele chama Jeremias, Ele não fala para Jeremias que nada seria fácil na caminhada, que nada seria fácil nessa jornada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu Bem nome, pelo contrário. Deus falou tudo para Jeremias que muitos viriam contra ele. Muitos tentariam contra a vida dele. É, meu Deus. Glória, glória.
Glórias a Deus. Quando Deus chama Jeremias, Deus poderoso. aleluia, Jeremias se sente tão pequeno, ele fala para Deus, eu não sei falar, Aleluia. eu não sei pregar, aleluia, eu não posso profetizar, aleluia. Mas o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Deus fala para Jeremias, tu só abre a boca, que as palavras eu vou colocar. Onde eu mandar tu ir, tu irás. Glória a O Deus. que eu mandar tu falar, tu falarás. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. E Jeremias pregou, profetizou. O ministério dele durou mais ou menos uns 40 anos. E esse tempo que ele pregou foi um tempo de muito sofrimento, tanto para o povo quanto para ele. Porque todas as dores do povo ele sentia e ele via. Deus falava para ele sobre o povo, o que o povo estava fazendo de errado, que o povo estava se desviando do caminho. Aleluia, Jesus. E o sofrimento, a punição que Deus iria fazer com o povo por causa dos pecados, por causa que eles se desviavam, por causa que eles não estavam mais com os olhos voltados para Deus. Aleluia, Jesus. Jeremias era conhecido como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão, porque ele chorava muito. Ele sentia tanta dor, ele sentia tanto sofrimento por causa daquele povo, que ele chorava de lágrimas escorrerem. Então ele ficou conhecido como o profeta chorão. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Deus também falou para Jeremias que não era para ele se casar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. não era para ele se casar, porque Aleluia. Glória a Deus. quando a gente pensa num casamento, a gente está planejando um futuro. Quando a gente pensa num casamento, a gente pensa em gerações para frente. Quando a gente pensa em casamento, a gente quer ter filhos. Então, Deus proibiu Jeremias de se casar, porque o cenário onde Deus estava colocando Jeremias, o cenário onde Deus mostrava para Jeremias, não era um cenário de vida, não era um cenário de futuro, era um cenário de luta, era um cenário de morte. Deus não via futuro para aquela geração. Então, Deus não queria que Jeremias se casasse nem tivesse filhos, porque eles iriam à ruína, porque eles iriam sofrer. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Porque, para que se casar se já a destruição estava ali na frente? Deus fiel, meu Deus. Então, a vida de Jeremias era exatamente para se cumprir aquilo ali com aquele povo. Glória a Deus. O sofrimento de Jeremias, o sofrimento daquele povo, Glória a Deus. estava tudo junto. Glória. A vida do profeta É Deus. era para se cumprir aquela passagem, aquele contexto ali. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Quando Deus chama Jeremias, que Jeremias fala que não quer, que não pode falar, que não sabe falar, Deus toca nos seus lábios e coloca a mão na sua boca e diz: somente abra a sua boca Glória. que eu encherei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor amado. Glória. Glória a Deus, Jesus. Então, Deus mostra esse cenário triste Glória a Deus. Aleluia. daquela geração. Aleluia. Uma geração que não tinha futuro, que tinha se desviado, como hoje. Se nós cairmos no chão, se nós tropeçar aqui na frente e cair no chão, o que a gente vai fazer imediatamente?
levantar. A gente vai levantar. Aleluia. Só que aquele povo ao qual Jeremias foi chamado para profetizar, para tentar levá-los ao arrependimento, Glória a Deus. eles não queriam mais levantar. Aleluia. Era um povo que caía e continuava caído, porque lá no chão estava confortável, estava bom lá. Eles não queriam levantar. Por exemplo, se nós formos a algum lugar hoje, até mesmo para sair daqui ali na minha casa, eu tenho uma rota para me seguir. Eu tenho um caminho para mim andar. E se eu me desviar desse caminho, tanto para um lado quanto para o outro, eu não vou chegar. Verdade. Então, não é que aquele povo não podia voltar. Ele podia voltar. Ele podia ir para o caminho certo. Opa, não é por aqui. Eu vou no caminho correto, é aqui. Não, eles não queriam. Não é que Deus não estava mais com eles não queriam Deus. Eles sabiam que Deus estava ali. Jeremias falava todo dia, Jeremias chamava eles para arrependimento, mas eles não queriam. Eles não estavam nem aí. Eles faziam de conta que Deus não existia. Eles adoravam outros deuses. Aleluias. Acendiam incenso a outros deuses. Faziam altares. Adoravam ídolos. Aleluia, Jesus. Jeremias sofria com aquilo porque se eles não se arrependessem, não voltassem os seus olhos, o seu ouvido, o seu coração para Deus, Deus ia deixar que a Babilônia viesse contra eles, né? Ia deixar o exílio, ia deixar uma punição para eles, né? Deus é amor, mas é justiça. Ele te dá um caminho certo. Se tu não trilha, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Aleluia, Jesus. E Jeremias vendo todo aquele sofrimento daquele povo, ele pergunta: por acaso não há bálsamo em Gileade? E não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? Aleluia, Jesus. Gileade, para quem não sabe, era uma região conhecida pela produção de bálsamo, que era um óleo medicinal que era utilizado para curar doenças e ferimentos. Aleluia, Jesus. Mas então, não há mais óleo lá? Não tem mais cura lá? Há cura sim, mas vocês não querem ser curados. Eu sou um médico, mas vocês não aceitam o tratamento. O problema não é a falta de solução, é a falta de tratamento. Mas para ser tratado, tu precisa querer. Tu precisa pedir ajuda. Aleluia, Jesus. A gente precisa querer. A gente tem que levantar do chão quando cair. A gente tem que se voltar para o caminho certo. Quando a gente vê que se desviou, opa, não é por aqui, é para cá. Deus está aqui, Ele está me vendo, Ele está me curando, Ele está me guardando, Ele está me protegendo. É por aqui que eu vou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Paizinho querido. Paizinho amado. Glórias a Deus. A cura estava disponível. Aleluia. Mas o coração daquele povo estava endurecido, que impedia o milagre. É como se o remédio está aqui, eu estou com dor. O remédio está aqui. Eu quero que a dor passe, mas eu não quero tomar o remédio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus nunca força a sua cura. Ele te oferece, mas Ele quer ouvir o teu sim. Ele quer ouvir o meu sim, o teu sim. Sim, eu aceito, Pai. Sim, eu vou te seguir, Pai. Sim, eu vou te obedecer, Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós queremos a cura, mas não queremos obedecer ao tratamento divino. Aleluia, que Deus nos oferece todos os dias. Tem igrejas, tem YouTube hoje, tem Bíblias disponíveis. Se tu não tem a física, tem o celular. Quem hoje em dia não tem o celular? Às vezes tu diz, não tenho tempo de ir na igreja. Mas acorda e fica 2, 3 horas no Facebook, no TikTok, no Instagram. Aleluia, Jesus.
Hoje nós temos tudo em nossas mãos. Tudo na palma das nossas mãos, num clique, num piscar de olhos. E se a gente não faz, se a gente não busca, é porque nós não queremos. Mas não podemos colocar a culpa em Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Jeremias foi chamado por Deus para chamar esse povo ao arrependimento. Aleluia, Jesus. Até hoje, papai está chegando, ele está voltando, aleluia. E nós o que estamos fazendo? Estamos buscando, estamos obedecendo. Aleluia, Jesus. Muitos pastores naquela época, muitos profetas, muitos sacerdotes, eles ficavam em cima de um altar, mas eles não pregavam a palavra. Ou melhor, melhorando, eles até pregavam, mas eles não viviam, eles não faziam. Como a pastora Patrícia falou, aqui pregar, ok. O pastor estava carregando um enfermo, um doente, mas ele profetizou sobre a vida, ele orou, ele falou de Jesus para aquele enfermo. Então é isso, tu prega, tu vive. Se tu não vive, não vem pregar. É hipócrita, não faça isso. Aleluia, Jesus. Nós temos que pregar o que a gente vive. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Papai está voltando. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que trazer o máximo de pessoas possível, salvar o máximo possível de almas. Cada esquina que a gente passa sempre tem uma pessoa precisando. Sempre tem uma pessoa, nem que fosse um abraço. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Um abraço, não precisa muita coisa. Tu passar, tu cumprimentar, tu perguntar se a pessoa está bem. Aleluia. Se está precisando de algo. Glória a Deus. Às vezes é só um sorriso, uma palavra sua, um bom dia. Pode mudar a vida de alguém, pode mudar aquele dia. Aleluia, Jesus. Não sei se já aconteceu com vocês de acordar de manhã cedo, sair para a rua, passar por um vizinho que seja, e virar a cara, fingir que não te viu. Isso estraga o teu dia. Mas ao contrário, tu sai bem alegre aqui, porque tu tá com Jesus, tu tem que ser alegre. Tu tem que ter paz, por mais que a gente esteja triste, que a gente esteja com problemas, lutas, todo mundo tem. A gente tem que deixar Deus transparecer através da gente. Ou tu tem Deus, ou tu não tem, ou tu confia, ou tu não confia. É difícil? É, assim como Deus falou para Jeremias, não vai ser fácil, mas eu estarei contigo. Eu te cuido, eu te protejo. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Tu vai prevalecer contra todos os teus inimigos. Aleluia. Contra todas as armadilhas, contra todas as ciladas. Tu vai prevalecer. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pai Santo. Então, um bom dia quando tu sair no teu portão, pro teu vizinho, pro teu amigo. Bom dia, como tu estás? Deus é contigo. Aleluia. Deus te abençoe. Olha, faz toda uma diferença. Faz toda a diferença. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que nós possamos ser melhores amanhã do que somos hoje. Isso é para mim, principalmente para mim, que me escondo tanto. E estou sempre me diminuindo perto das pessoas. Aleluia. Eu sempre me acho inferior. Sempre. Eu sempre acho que eu sou menos, que eu tenho menos, que eu não consigo, que eu não posso. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para me provar que eu posso sim. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Que com Ele eu consigo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Verdade. Contigo eu posso, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Então hoje a mensagem é a mesma. A cura ainda está disponível. Só basta a gente querer. A gente aceitar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus é o bálsamo de Gileade. Ele cura corações partidos. Ele liberta mentes cativas. Restaura a vida quebradas. É, Jesus. Você precisa de uma cura hoje? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
áreas da sua vida que precisam do toque do médico? Glória! Glória a Deus. Sempre há, né, gente? Sempre há. Aleluia, Jesus. Nós sempre precisamos do Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Abra o seu coração. Volte para o Senhor. O bálsamo ainda está em Gileade. E o médico ainda está te esperando. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Oh, glória a Deus, maravilhoso. Obrigado, Jesus. Glória Glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé, vamos estar encerrando em Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Olha os pedidos de oração, Madalena. Glória a Deus. Santo Deus e eterno Pai. Glória, glória, glória. Alguém mais quer colocar um nome? Quem quiser primeira oração, né? Tem um caderninho aqui, quem quiser oração pode passar aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Irmãos, então enquanto a irmã está escrevendo os nomes ali antes de nós orar, eu estava conversando com meu esposo e nessa manhã a gente sentiu de convidar, né? Sabia que a irmã Elisa ia estar aqui e a irmã Simone. Dia 10 nós vamos estar fazendo a obra de novo, né? Se as irmãs quiserem se prepararem conosco, dia 10 de maio, né? Dia 10 de maio. Estão convidadas para ir conosco, a irmã Simone, a irmã Elisa, né? Vamos estar indo, daí estou avisando com antecedência para vocês se prepararem, né? Para nós, sábado de noite. Sempre sábado a gente vai, daí, uma vez por mês, né? Daí os irmãos vão um pouco antes para distribuir as roupas lá, né, irmãos? Daí, mas a gente vai fazer essa obra, né? De levar as marmitas, daí dia 10, né? Foi confirmado. Aí estou convidando os irmãos para ir junto com nós, né? Quanto mais alegria lá para aquele povo, melhor. Quanto mais, né, presença do Espírito Santo, melhor. A gente vai continuar fazendo. E assim, vocês vão ver que é algo sobrenatural lá. Que é, bom, o evangelista já foi junto com nós aqui, os irmãos já foram. E aí vocês vão ver que assim, ó, não é pesado, que nem a pastora Patrícia fala, né? Não é nada pesado. Né? A gente sai de lá leve, tranquilo e com satisfação de dever cumprir. Glória a Deus, Jesus. Então, né, se vocês quiserem estar indo com nós, e também pedir para vocês colocarem esse projeto, né, em oração cada vez mais, porque ali onde a gente vai, tem pessoas ali que o Senhor quer salvar, quer curar, quer transformar, né, e através de nós eu creio que vai fazer, né, vai operar. Glória a Deus, Pai. É Deus, aleluia. Está passando aqui para o cenário da vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória, glória, glória. Oramos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite viemos colocar, Senhor, esses pedidos nas tuas mãos, Senhor. Esses pedidos, Pai, na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha agir, Senhor. As tuas promessas nessas vidas, Senhor. Que as tuas palavras não passam, Senhor. A palavra do homem sim passa, mas a tua não, Senhor. Oh, Deus, que esses propósitos venham ser cumpridos, Pai, nessas vidas, Senhor. Se for para uma porta aberta, Senhor, o Senhor abre essa porta, Pai. Se for para uma cura, para uma doença, o Senhor cura essa pessoa, Pai. Se for por libertação, liberta também, Jesus. Pois nós cremos, Pai, no teu milagre, Jesus, Deus poderoso, Senhor. Opera com mão forte e poderosa sobre esses pedidos aqui, Senhor. Seja qual for o pedido, Senhor, será atendido, Pai, nós cremos no teu milagre, Pai. Nas tuas promessas, Senhor, no teu nome, Pai querido, Deus amado, Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que aqui estão com a sua presença, Senhor. Que demos, Senhor, a sua presença aqui, Senhor.
Abençoa, Pai, a vida de cada um de nós. Abençoa a nossa ida para em casa, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos familiares que estão em casa, Senhor. Que daqui nós vamos levar a nossa bênção para a nossa família, Pai. Nossos vizinhos, Senhor. Para quem nos encontrar no meio do caminho também, Senhor. Abençoa, Pai, nós te agradecemos, Pai. Por tudo, Deus amado, Jesus querido, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, amém, Jesus.